Irmãos, nos dias de hoje, na graça em Jesus Cristo, qual é a oferta que Deus quer que você faça? Qual o sacrifício que agrada a Deus, que Deus pede para você fazer? Hebreus 13, de 15 em diante. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Viu aqui, meu irmão, o que diz a passagem? Qual é o sacrifício que Deus se agrada? Não é aquele sacrifício que aquele pastor lá, né, que manda você fazer, dá tudo que você tem que ele quer é dinheiro. 2 Coríntios 59, 11. E digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribui segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quantas vezes, irmão, você já escutou essa passagem? O pastor pregando essa passagem para por aqui. Mas se ele for mais além, lá no contexto, o irmão vai ter o conhecimento de qual realidade é, a verdade que essa passagem diz. Mais abaixo está: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência e abundeis em toda boa obra. Viu aqui, meu irmão? A partir do momento que você contribui segundo o seu propósito, seu coração, não com pesar, mas com alegria, Deus é poderoso para multiplicar aquilo que você tem, para que você continue contribuindo segundo o propósito, o seu coração. Mas aonde você vai contribuir segundo o propósito do seu coração? Está aqui na palavra de Deus. Lá no versículo 9, no mesmo capítulo. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Viu aqui, meu irmão, como é obter o conhecimento quando você tem o conhecimento, como as coisas ficam claras? Porque aquele pastor, o irmão já deve ter escutado essa pregação, que Deus ama quem dá com alegria, mas aquele pastor, aquele líder religioso, ele não vai até o final do contexto, que contribuir não é contribuir lá no templo religioso, né, naquele templo de pedra, naquela denominação, aonde todas elas, eu acho que todas, irmão, estão milionárias, né, e os pobres ficam esquecidos. Olha só, como está escrito, espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. O que o irmão acha disso? Né? Você ainda continua contribuindo lá, naquele templo religioso, aonde Deus fala claramente para os irmãos, para nós, os seus filhos, o que Ele quer que a gente faça, qual é o sacrifício que Ele se agrada. Então, meu irmão, muito cuidado, vai na palavra, não fica só escutando o que o pastor, porque a palavra, o tempo todo a palavra de Deus diz sobre aqueles pastores que estão lá, são chamados de cães gulosos, que não podem se fartar, e são pastores que nada compreendem. Isso está lá em Isaías, essa passagem. E logo um pouco mais para frente eu vou estar gravando uma pregação sobre os falsos pastores, os falsos mestres, obreiros fraudulentos, lobos em pele de cordeiros, homens avarentos, amantes de si mesmos, desobedientes e tudo mais que está escrito na Bíblia. Mas ali está falando dos líderes religiosos, porque quem está aqui embaixo, quem está abaixo deles, é quem? É o povo de Deus, é as ovelhas, né? Sendo enganada. Amém, irmão?